Boa tarde, gente. A gente vai começar hoje, então, mais um Diálogos no Acervo. Eu sou o Davi Ribeiro, sou assistente curatorial de mediação e programas públicos no MASP. E no Diálogos do Acervo de hoje, a gente vai conversar sobre a obra Cinco Moças de Guaratinguetá, do Emiliano de Cavalcante, do ano de 1930, que também é a obra do desafio Desenhos em Casa do MASP desse mês, né, dessa semana, e do MASP Clips, que já está online. Vocês podem verificar aqui no IGTV e também no YouTube do museu. Sobre desenhos em casa, vocês talvez já devam conhecer, mas só reforçando, vocês podem também olhar na postagem que está aqui no Instagram do museu. Vocês podem publicar um desenho e marcar o @MASP ou o hashtag MASP Desenhos em Casa até as 23h59 do dia 8 de agosto, próximo domingo. E os desenhos selecionados vão ser publicados no Instagram aqui do MASP na segunda-feira. Os selecionados também vão ganhar um amigo MASP grátis. Os critérios de seleção desses desenhos levam em conta a originalidade, a inventividade, conceito e execução dos desenhos. Podem participar adultos e crianças com desenhos recentes ou antigos. E a gente entende como desenho um trabalho feito sobre papel ou cartão, pode ser usando as técnicas de aquarela, guache, pastel, lápis, caneta, giz de cera, tinta acrílica ou tinta a óleo. Também pode ser colagem ou digital, pode usar essas técnicas também. Lembrando, né, se inspirando na obra, né, do mês, né, o desenho das Cinco Moças de Guaratinguetá, e postando sempre com a hashtag MASP Desenhos em Casa ou marcando a @MASP, ou as duas coisas também. Bom, vocês me ouvem bem? Agora eu vou fechar os comentários para a gente poder ver melhor as obras, mas se vocês tiverem algo urgente para dizer, vocês podem deixar na caixa de comentários. Depois eu vou, na caixa de mensagens, melhor dizendo, depois eu vou abrir os comentários, depois que eu falar um pouco sobre as obras sobre a obra, para a gente ter uma noção um pouco melhor, para abrir alguns caminhos. Aí a gente vai poder conversar um pouco mais sobre a obra Cinco Moças de Guaratinguetá, do Emiliano de Cavalcante, que é o tema desse Diálogos no Acervo de hoje. Vamos lá, então? Essa é a obra, então, do Emiliano de Cavalcante, Cinco Moças de Guaratinguetá. É uma pintura de 1930 e está no acervo do MASP desde o ano da fundação do MASP, em 1947. Como vocês podem notar, é uma pintura, tem essas cinco personagens, né, 4 do lado de fora da casa e uma na janela. A gente vai dedicar depois um tempinho para ver um pouquinho de cada uma dessas personagens e algumas características formais dessa pintura. Mas antes eu vou falar para vocês algumas questões para a gente abrir o caminho da leitura sobre o contexto, sobre a obra, sobre o autor, para a gente entender um pouco melhor em que momento ela surgiu e o que ela retrata, né? Com o que ela dialoga. E vamos falar um pouco também sobre quem é este autor. Bastante conhecido do chamado modernismo brasileiro, que é o Emiliano de Cavalcante, um pintor autodidata, nascido no Rio de Janeiro em 1897, falecido também no Rio de Janeiro em 1976. Ele era ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, desenhista, jornalista, escritor e cenógrafo, além de ser pintor também. Então, uma pessoa de múltiplas habilidades, de múltiplas linguagens, né, e com um papel bastante importante, bastante central naquilo que a gente conhece como modernismo brasileiro, né, especialmente quando a gente fala do modernismo do Sudeste, de Rio, São Paulo e Minas em especial. Nessa imagem, vocês têm, inclusive, um autorretrato feito pelo de Cavalcante,
né? Essa imagem está disponível também no site da Enciclopédia do Itaú Cultural, onde vocês também encontram informações sobre o pintor, né? Lembrando mais uma vez, né, para quem chegou agora, que também algumas dessas informações que eu vou falar aqui estão disponíveis na postagem que foi feita ontem aqui no perfil do MASP no Instagram, que é o MASP Clipes desse mês. O Emiliano de Cavalcanti, ele nasceu no Rio, mas começou a carreira dele como ilustrador da revista Fonfon, bastante famosa, do começo dos anos 10, né, uma revista bastante expressiva dessa estética modernista, de vanguarda, e logo em seguida, né, no final dos anos 10, ele vem para São Paulo, no ano de 1917. É quando ele ingressa, né, ele tem contato com o pessoal da Escola de Direito, né, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, a famosa, conhecida Sanfran. E nesse espaço de sociabilidade, que era a faculdade, ele teve contato com muitas pessoas importantes desse cenário intelectual e artístico paulistano. Entre eles, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, né, entre outros, né, vários desses nomes muito conhecidos no modernismo. Né, nesse período, né, nessa época, ele participa, né, como ilustrador da revista O Pirralho, essa revista que foi fundada em 1911 pelo Oswald de Andrade e pelo Dolor de Brito. Essa revista durou até 1918. Né? O de Cavalcanti, ele atuou nessa revista especialmente nos anos finais dela, em 17 e 18. E sempre é importante lembrar, né, assim como a Fonfon, né, onde o de Cavalcanti trabalhou em 1914, o Pirralho e muitas outras revistas desse período, dos anos 10, 20, 30 do século passado, especialmente, mas depois também, elas são importantes espaços de sociabilidade de intelectuais, artistas, pensadores, pessoas que estão, por meio dessas linguagens e desse suporte, né, de circulação grande, geralmente revistas de circulação semanal ou quinzenal, essas pessoas elas estão construindo ideias, estão debatendo ideias sobre o país, né? E além de divulgar eventos e encontros e debates importantes sobre os destinos do Brasil, sobre aquilo que se espera da nação, enfim, lembrando toda a efervescência desse período, especialmente o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, mas também, né, durante esse período também. É um período sempre bom a gente lembrar do contexto, que o Brasil vive a chamada República do Café com Leite, a Primeira República, né, dominada, enfim, pelas oligarquias paulista e mineira em especial, mas não só. E essas pessoas, esses intelectuais, eles, ao mesmo tempo que eles têm um diálogo, uma aproximação muito grande, né, por serem muitas vezes membros dessas elites que dirigem o país, eles também são, de certa forma, ou de grande forma, contestadores da tradição que estava estabelecida, melhor dizendo. Então, em muito diálogo, sempre um diálogo bastante forte, com vanguardas, especialmente europeias, que estão contestando e revendo todos os padrões estéticos e visuais, e, enfim, de pensamento, então vigentes. Como eu disse, né, as revistas elas são um importante espaço de sociabilidade, né, todas as pessoas que fazem parte dessas revistas, sejam elas articulistas, editores, ilustradores, enfim, são pessoas que estão pensando ações também dentro dessa sociedade em que elas vivem, né? E aí isso significa também dizer que dentro desse contexto todo, né, dessas amizades que surgem dentro desses espaços, parte do de Cavalcanti, junto com o Oswald e outras pessoas, outros intelectuais e artistas, enfim, a ideia de realizar a Semana de Arte Moderna em 1922, né, a semana que no ano que vem completa um século,
né? Em fevereiro de 1922, aconteceu no Teatro Municipal a Semana de Arte Moderna, né? Liderada por esses intelectuais e artistas, né? E aí, a grande questão é sempre lembrar que isso tem tudo a ver com o primeiro centenário da independência, ou seja, ano que vem, inclusive, o MASP vai celebrar os 200 anos da independência e os 100 anos da Semana de Arte Moderna, com o ciclo Histórias Brasileiras, né? Então fiquem de olho também na programação, que a gente vai ter vários momentos para a gente refletir sobre o que foram, o que são esses dois momentos e o que eles significam para a gente hoje, né, no Brasil de 2021, 2022, né, da gente pensar a nação, essa é a ideia, né, presente, muito forte, em 1922, né, na Semana de Arte Moderna. E o cartaz, né, as artes o cartaz e a capa do catálogo, elas foram produzidas, foram ilustradas pelo Emiliano de Cavalcanti. Nessa imagem vocês veem o cartaz, né, Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. E também temos a capa do catálogo, né, e aí a gente percebe a presença de uma estética que dialoga com o que a gente chamaria de arte popular, né, estilogravura, né, lembrando, por exemplo, uma capa de cordel, o catálogo da exposição, a capa do catálogo ilustrada pelo de Cavalcanti, né? Essa imagem, esse catálogo, aliás, faz parte do acervo no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, da USP. Lembrando também, nesse momento, 1922, né, como eu falei para vocês, de 1914 a 1918 a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que teve um impacto muito importante, e não só na Europa, que foi o palco desse conflito, mas também na América, que sempre teve como referência de civilização a Europa. Né? Nesse momento de 1922, em especial, o que está acontecendo por aqui, né, na América do Sul, em especial na América Latina, de forma geral, é uma mudança de paradigma, ou o que um autor francês costuma chamar de o adeus à Europa, né, do ponto de vista americano, de forma geral. Porque esse padrão de civilização europeu, ele se mostrou completamente falho diante da barbárie que foi a Primeira Guerra Mundial. Isso porque ainda nem tinha acontecido a Segunda. Mas o que isso provocou por aqui, foi um retorno de um olhar para dentro do próprio país, né? Uma busca de referenciais internos e não mais de referenciais externos. Em 1923, ou seja, logo em seguida a Semana de Arte Moderna, o de Cavalcanti ele vai para Paris, né, como correspondente, né, ilustrador do Correio da Manhã, um jornal muito importante. E em Paris ele frequenta lugares, né, mais uma vez essa importância desses espaços de sociabilidade entre intelectuais, artistas, pensadores, etc. Né, eu cito essas categorias, mas na verdade elas todas estão juntas, né, são todas pessoas que estão agindo sobre a sua realidade e propondo leituras, interpretações, saídas para isso. Ele frequenta muitos espaços, e entre eles a Académie Ranson, onde ele tem contato com importantes artistas da época, como o Picasso, o Georges Braque, o Fernand Léger e o Henri Matisse. Ou seja, artistas vanguardistas que estão revolucionando a forma as expressões, especialmente não só na pintura, mas também em outras linguagens. Né? Então, só para a gente... Tem um outro Diálogos no Acervo aqui que vocês podem ver depois, ou talvez vocês já tenham visto, que é sobre uma obra do Picasso, do acervo do MASP, né, que também dá alguma dimensão sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas também temos no acervo do MASP essa obra do Matisse, O Torso de Gesso, de 1919, ou seja, mais ou menos não, desse contexto que a gente está falando, né, do início do século XX, né, e aí a gente vai percebendo algumas questões que vão aparecer também na obra do de Cavalcanti, especialmente em relação aos contrastes, à paleta de cores, e também, né, especialmente,
a profundidade, né, a perspectiva dos desenhos, né, das pinturas. Né, aí a gente nota que é sempre importante, acho que, frisar isso, apesar de ser um artista brasileiro que vai à Europa e não é um artista que vai aprender com os europeus, né? Acho que é importante a gente salientar isso, do que se trata, né? A gente está falando, na verdade, de pessoas que se encontram e estéticas que também vão se influenciando mutuamente, né? Sempre lembrando, né, isso é bastante, inclusive no Diálogos no Acervo sobre o Picasso se fala sobre isso, de como a arte africana, por exemplo, influenciou bastante o cubismo, né? De como esses outros referenciais de arte que existem além do cânone europeu, eles estão influenciando, eles estão transformando aquilo que a Europa entende como arte, né? Então, e influenciando esses artistas que estão propondo isso, inclusive, em especial. E aí, o que a gente pode dizer é de um diálogo que se estabelece, então, e o que a gente tem como ponto de partida aqui para a gente pensar é entender como esses diálogos influenciaram, tiveram um impacto sobre a produção de Cavalcanti. A partir disso, a partir desses diálogos com esses artistas, especialmente com o Georges Braque, o de Cavalcanti ele vai construir a sua própria linguagem, a sua própria estética, né? E aí, em 1925, quando ele volta para o Brasil, especialmente por conta desse contato todo, e em especial com o uso acentuado da cor que ele gosta, que ele aprecia do expressionismo alemão, ele vai iluminar bastante a paleta de cores dele. E aí isso está presente na obra que é considerada a sua obra-prima, Samba, de 1925, em que a gente nota aí esse forte contraste, né, essas cores vivas, né, o destaque especial para o amarelo, né, inclusive, né, da saia da mulher que está no centro, mas também a questão de que são temas nacionais que estão aparecendo aí. E aí volto naquilo que eu tinha dito sobre esse contexto pós-guerra, né, e a questão desse modernismo brasileiro que vai se constituindo a partir de um olhar para dentro do país, né, pensando em tudo que está acontecendo no Brasil ou na América de forma geral, de abandonar esses padrões europeus, né, de estética e se voltar para dentro, não só em termos estéticos, mas também em termos de temas, de conteúdos que são retratados. E aí isso que eu acho que é importante salientar, né, que é o primado do tema, né, dentro de muitos, de grande parte dos artistas modernistas brasileiros, né? O tema ele se sobressai em relação à linguagem, né, à estética, à expressão. Isso é 1925, então, essa obra Samba, e aí se referindo, né, trazendo à tona essa questão dos símbolos, da construção de símbolos nacionais. Lembrando que o samba, nesse momento, ele não é o samba que a gente conhece hoje, né? Não estou dizendo em termos da música em si, mas em termos de como ele é visto pela sociedade, em termos de como ele é sentido, percebido pelo conjunto da sociedade, especialmente das elites, né? Porque ainda bom, e até hoje, de certa forma, continua sendo uma expressão musical popular, né, das classes populares, que aos poucos vai sendo reconhecida como uma expressão daquilo que é nacional, né, algo que vai ganhar muita força, especialmente na década de 1930, especialmente durante o Estado Novo, né, o período autoritário do regime de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, mas que antes já dá alguns sinais disso, né? Lembrando que é um governo que tem como ponto tem como uma das suas linhas de ação, de atuação, a construção de uma política cultural bastante sólida, bastante delimitada, bastante forte, que tem como preocupação maior, né, não só
por meio da criação do Serviço Nacional de Teatro ou do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e outros, Instituto Nacional do Livro, enfim, várias estruturas que vão ser incumbidas, e aí sempre com modernistas em postos-chave, né, lembrando, né, tem o Ministério da Educação e Saúde liderado pelo Gustavo Capanema, mas há muitos artistas modernistas dentro desse gabinete, entre eles o Portinari, enfim. E aí o que acontece dentro desse contexto é a escolha desses intelectuais modernistas, para construir essa ideia de identidade nacional. Ou seja, o modernismo, que uma década antes tinha surgido como uma contraposição àquilo que era o tradicional, nesse momento, na década de 1930, e aí nessa ruptura total com o passado dessa república oligárquica paulista mineira, vai se construir uma nova ideia de nação a partir desses intelectuais, ou seja, os modernos se tornam a regra, a tendência oficial do Estado brasileiro. Né? É algo que a gente vê muito forte, muito presente até hoje, né, dentro daquilo que a gente entende como política cultural no Brasil. Né? Então essa preponderância modernista. E sempre que eu falo modernismo, é sempre importante lembrar que não é uma coisa sólida, estanque, e sim uma coisa bastante diversa, existem muitas correntes, mas não é a nossa discussão aqui hoje. Né? A gente está falando de um artista, só para a gente entender e situar um pouco em que contexto ele está vivendo. Né? E nessa obra a gente já percebe algumas coisas que estão presentes também nas Cinco Moças de Guaratinguetá, que é, por exemplo, os diferentes tons de pele das pessoas. Né? Então, aí mais uma vez, essa ideia do Brasil mestiço que surge, né, que vai se tornando visível dentro dessa produção artística. O que é importante também salientar, né, porque até então, até a década de 30, a mestiçagem sempre foi vista como um problema pelo Brasil, porque as nações europeias são brancas, né, e o padrão de nação que o Brasil desejou durante o Segundo Reinado e o início da República foi esse padrão de nação europeia, ou seja, uma nação branca. Então, a partir dessa época, dos anos 20 e 30 em especial, e sobretudo na década de 1930, a mestiçagem começa a ser vista com um valor positivo. Claro que bastante romantizado, colocando em segundo, terceiro, quarto plano todas as violências, todas as questões que estão relacionadas à colonização, que tem a ver, inclusive, com os estupros, com as formas como essas relações se estabeleceram entre o europeu, especialmente o português, e as populações negras e indígenas. Nessa mestiçagem, dentro de um ponto de vista, ela é construída, especialmente a gente pensa em Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é de 1933, 33 ou 34, se não me engano, tem muito a ver com construir uma imagem positiva dessa colonização e que legou ao país um povo miscigenado e, como a gente conhece, repisa bastante hoje esse termo, esse conceito, uma democracia racial, né, como se não houvesse racismo no Brasil. Então, essa é a ideia que está se gestando ali. Aí eu cito para vocês como é forte essa construção ideológica desse período dos anos 30, que a gente carrega até o presente. Né? Ainda tem muita gente que acredita que a gente vive numa democracia racial porque somos um país mestiço. Né? Então, essa referência, né? Essa presença dos diferentes tons de pele, tanto na tela samba, quanto nas Cinco Moças de Guaratinguetá, elas têm muito a ver com essa representação do brasileiro, do povo brasileiro, como um povo mestiço. Né? Então, lembrando que esse modernismo, não só pela linguagem, né, que ele utiliza, mas também pela forma como essa linguagem se expressa, ele está tentando construir aquilo que é nacional, né, tentando dizer o que é o nacional. Né? Então, aqui a gente nota essa questão. Essa é a primeira questão, acho que é a
pelo menos do meu ponto de vista, a primeira que chama a atenção das Cinco Moças de Guaratinguetá são essas diferentes gradações, né? A mulher de azul com a pele mais clara, a mulher que está ao lado dela de chapéu vermelho, marrom, de pele mais escura, inclusive, e a de verde também, de pele mais escura, a do fundo, que está na janela também, né? A de sombrinha, de cor de rosa, que tem uma pele que não é nem tão escura nem tão clara. Então tem essas gradações aí que seria uma representação do que é o nacional, do que é o povo brasileiro. Bom, outras questões que a gente pode notar aqui. Como comentei com vocês, nesse diálogo do de Cavalcanti com as vanguardas europeias, com o cubismo em especial, a gente nota isso aqui presente, né? A gente vê que são 4 mulheres que estão do lado de fora e uma na janela. A gente vê que tem um primeiro plano com 2 mulheres que estão atrás e uma outra num terceiro plano, né, no fundo da imagem. Mas essa perspectiva toda, né, ela está numa pintura que praticamente ela ignora as convenções que existiam de profundidade, e ela vai usar outras coisas para dar essa ideia de profundidade, né? Especialmente o uso das cores, da luz em especial. Se a gente notar no canto da imagem, né, nos cantos da imagem, em volta das figuras em especial. Eu vou dar alguns zooms aqui para a gente perceber isso, né? Esse uso da luz segue a tendência das produções cubistas, né, que é o artifício, né, o recurso que é utilizado para demarcar volume e profundidade. E esses contornos claros que destacam os corpos. Bom, vamos por planos, a princípio. Primeiro plano. Então, como eu comentei com vocês, nesse primeiro plano estão essas 2 mulheres, a mulher de azul, de vestido azul e chapéu azul, a mulher de marrom, vermelho e chapéu vermelho, né? Essas 2 com esses tons de pele destacados. É importante também destacar os olhares delas, né? Deixa eu voltar no maior para a gente reparar. Acho que tem uma outra que mostra melhor os olhares, especialmente dessas 4, das 4 que estão do lado de fora. Elas têm olhares para direções diferentes, né? 2 delas estão olhando para o espectador, estão olhando para a gente que está observando a pintura, né? A mulher de azul e a mulher de verde. A mulher de vermelho ela tem um olhar meio de lado, que também fita o observador, e a mulher de cor-de-rosa está olhando para um outro ponto. Ou seja, a gente tem essa noção desse quarteto como se estivesse olhando para direções distintas e estabelecendo relações distintas com o entorno, com o ambiente. Deixa eu destacar uma outra coisa. E o olhar dessa do fundo já é outro, um olhar mais distante, mais perdido, né? Ela lembra bastante as namoradeiras, né? Aquela escultura que é muito comum em muitos lugares do Brasil afora, né? A mulher com a mão no rosto, recostada na janela, como se estivesse esperando por alguém. E aí vocês também notam as luzes, esse fundo escuro, mas com uma luz no contorno dela, que dá essa dimensão da profundidade do cenário. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é isso, né? Aí a gente percebe pela pincelada em volta do chapéu, né? Essa demarcação que ele faz, muito presente, muito marcada, entre umas e outras, entre as figuras, né? As figuras humanas que estão na pintura, entre essas mulheres, e o fundo. Né, é mais uma vez um recurso que demarca, né, delimita as cores, né, e dá essa dimensão da profundidade, do volume, que dentro da pintura cubista é de uma outra forma que ele se expressa. Né. O que mais que a gente pode notar aqui? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é esse rachado na parede, né? Essa parede descascada, que inclusive também tem
o claro em volta do descascado para destacar esse descascado. Esse descascado, para mim, ele é uma referência clara a um lugar simples, né? Aí, mais uma vez, o que se busca construir de ideia de nacional, de popular, né, tem muito a ver com essa noção de simplicidade, né, não só essa coisa tem uma questão de cotidiano brasileiro, né, de cotidiano nacional, cotidiano das pessoas comuns, mas também chama a atenção, eu acho, as vestimentas das pessoas, que para mim, né, a referência que me faz é como se fosse de roupa de festa, de certa forma, né? Se a gente notar a forma como elas estão vestidas, elas estão bem arrumadas. Claro, uma moda, uma indumentária da década de 1920, né? O chapéu, a flor no casaco, as sombrinhas, né? Reparando que nessa moça do canto temos uma sombrinha fechada, não sei se vocês perceberam, mas ela está com uma sombrinha fechada na mão. Existe uma coisa que me chama a atenção também, se a gente notar os quadros, se a gente dividir a pintura em quadros, a gente vai notar uma relação, um diálogo muito forte entre a figura retratada e o que está imediatamente ao lado, né? São cores muito próximas, né? Se a gente notar, por exemplo, essa figura que está aqui no canto direito da tela, da imagem, da pintura, ela tem uma cor muito próxima, né? A roupa dela tem uma cor muito próxima à cor da parede, né? A cor da saia, sempre combinando o chapéu e a roupa, enfim, toda a indumentária ela dialoga, ela está toda combinando, e que combina também com a cor da parede. O que também acontece, de certa forma, com este outro quadro aqui, né? Se a gente notar a cor da sombrinha da mulher a mulher de cor de rosa, ela tá a cor da roupa dela, a cor da sombrinha, a cor da parede, né, e a cor do fundo, né, da casa que está do outro lado da rua, também tem esses tons muito próximos do cor de rosa, né, e aí o contraste com o verde, né, que o verde presente tanto na mulher que está ao lado dela, quanto na janela que está atrás, né, na rua de trás, e um contraste que acaba se firmando mais forte ainda quando a gente nota a parte de baixo, né, abaixo da sombrinha, que é o contraste que se faz com o pavimento da rua, né? Enfim, não sei se provavelmente não é asfalto, mas esse cinza que está atrás dela, né? Mais uma vez, o uso do claro para demarcar a profundidade, né? Essa questão, essa luz que é colocada aí para demarcar a profundidade. Que mais que podemos notar? Outra coisa que dessa que eu não salientei é que se a gente pegar só esse pedacinho do quadro, a gente nota a predominância do amarelo no contorno, né? Então, a gente consegue notar, se a gente olhar a obra no conjunto, agora que vocês viram ela recortada em pedacinhos, de como existe um canto amarelo onde está a janela, uma parede mais avermelhada no canto em que tem a pessoa de vermelho marrom, e do outro lado o cor-de-rosa na parte de cima e o cinza na parte de baixo. Se a gente perceber bem no conjunto, muitas das cores elas estão próximas do vermelho e do amarelo, exceto a mulher de verde, que está no centro da imagem, e a mulher de azul, que está em primeiríssimo plano, né? Então, inclusive, ela tem um vestido que se destaca das demais, né? Isso que eu gostaria de chamar a atenção também, essa coisa de como ele constrói essa indumentária também, né? Esse registro das vestimentas da época e da forma como as mulheres, provavelmente a maioria delas, se vestia, talvez em ocasiões especiais, né? Então, aí eu acho que fica da nossa imaginação também de imaginar o contexto em que isso em que essa cena acontece. Por que essas 4 mulheres estão diante dessa janela? Por que essa não está junto, do lado de fora? Qual a relação entre essa que está do lado de dentro e essas 4 que estão do lado de fora?
porque a gente não nota nenhuma relação estabelecida entre essas 4 e essa que está dentro, né? Nenhuma delas está olhando para essa moça que está na janela, né? Enfim, acho que são essas as primeiras questões, só para a gente começar, e aí depois quero ler de vocês o que vocês gostariam também de salientar dessa. Mas por que Guaratinguetá? Né? Isso é uma coisa que me intrigou bastante no início e continuou me intrigando depois, e aí quem já viu o MASP Clips já deve saber o porquê, né? Ou pelo menos uma hipótese muito provável, muito forte, é de que essas mulheres que estão na imagem, elas têm relação com alguém muito famoso, que é o palhaço Piolín, né? Uma das grandes referências do circo, da história do circo brasileiro, inclusive o aniversário dele é o Dia Nacional do Circo. É alguém muito importante, um espaço muito importante de encontro dos modernistas. E segundo algumas referências que eu encontrei, inclusive isso está presente no MASP Clips, de como o circo do Piolín era um espaço de encontro desses modernistas na década de 10 em especial. Né? E é um circo que também passou por Guaratinguetá. Também acho importante salientar, para quem não conhece a cidade, nunca ouviu falar dela, Guaratinguetá é uma cidade do Vale do Paraíba, paulista, está entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então está dentro desse eixo importante dessa vanguarda modernista, especialmente se a gente pensar no Sudeste. É um lugar, é uma cidade que tem uma história bastante vinculada à presença negra. Se a gente lembrar, importante esse dado, Vale do Paraíba foi um dos lugares que mais recebeu africanos no Brasil, né? Então uma região marcada pelas plantações de café no final do século XIX, né? Ao longo do século XIX, e que recebeu muitos africanos, né? Inclusive é uma cidade que tem como uma de suas expressões o jongo, né? Que é esse ancestral do samba, né? Essa musicalidade centro-africana que está muito presente ali, né? Então, se a gente pensar nisso, né? Essa escolha de Guaratinguetá, ela pode ter várias significações. Uma delas pode ser essa referência de uma cidade que representa essa cultura afro-brasileira, nessa cultura nacional que está querendo construir com o modernismo. Mas também tem essa referência, também encontrei com uma das netas do Piolín, dizendo que essas 5 mulheres são alusões, são referências à esposa, que seria a mulher que está do lado de dentro, né, que está na janela, e as 4 filhas, né, do Piolín, que estão do lado de fora. Né? Então, a mulher e a primeira filha são nascidas em Guaratinguetá. Né? Mas, enfim, como um circo, né, ele circula, ele tem vários espaços, ele está em vários espaços. E uma coisa que é importante salientar foi essa passagem que peço licença para ler para vocês, do Mário de Andrade, de 1926, que mostra para a gente como os modernistas entendiam esse espaço do circo. Para o Mário de Andrade, os únicos espetáculos teatrais que a gente ainda pode frequentar no Brasil são o circo e a revista, né? No caso, o teatro de revista. Só nestes ainda tem criação. Não é que os poetas autores de tais revistas e pantomimas saibam o que é criação ou conservem alguma tradição efetivamente nacional. Porém, as próprias circunstâncias da liberdade sem restrições e da vagueza desses gêneros dramáticos permite aos criadores deles as maiores extravagâncias. Criam por isso sem leis nem tradições importadas, criam movidos pelas necessidades artísticas do momento e do gênero, pelo interesse de agradar e pelas determinações inconscientes da própria personalidade. Eu acho bastante significativo esse trecho do Mário de Andrade, porque aí ele mostra em que espaços, provavelmente, possivelmente, ou melhor, certamente, esses modernistas estão buscando beber dessa ideia de nacional. Né? Então, o circo é um desses espaços. Então isso reforça a hipótese de que essas 5 mulheres têm relação com o circo do palhaço Piolín. Lembrando que várias delas são artistas de circo, foram artistas de circo, e delas descendem gerações de artistas também, né, das mais variadas expressões.
Enfim, acho que são essas as questões. E aí, só para a gente lembrar, a relação do Circo Piolim com o MASP também, que é importante. Em 1972, e aí, no momento em que o Piolim estava vivendo uma crise pessoal muito forte, né, ele tinha um circo no centro da cidade, no Largo do Paissandu, né, era um dos espaços onde ele frequentava, inclusive eu acho que tem uma rua com o nome dele no centro, em homenagem a ele. Tem um espaço em homenagem a ele na Galeria Olido, se não me engano. E tem essa tela do Agostinho Batista de Freitas, que alguém muito próximo ao Pietro Maria Bardi, né, que é o primeiro diretor, fundador do MASP, que retrata um momento em que o circo do Piolim, a pedido da Lina e do Pietro, se instalou no vão livre do MASP em 1972. Né? Então temos esse registro aqui do circo do Piolim no vão livre. Né? Então, bastante importante esse diálogo entre essas obras. Essa obra também do acervo do MASP. Outra coisa importante, deixa eu colocar a obra para a gente voltar a ela. Ela entrou no MASP em 1947, ano em que o MASP foi fundado. Foi uma doação do Frederico Barata, e eu fui procurar quem é esse Frederico Barata. Ele era um crítico de arte, tinha relação com a revista O Cruzeiro, como eu disse para vocês mais uma vez, uma dessas revistas super importantes do Brasil, especialmente da primeira metade do século XX. Essa é uma das de maior duração, de história mais longa. Todas essas revistas, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar talvez até a coleção completa delas na Biblioteca Nacional, toda digitalizada. O Cruzeiro foi a primeira revista ilustrada do Brasil, e ela é editada pelo Assis Chateaubriand, não por acaso também fundador do MASP. Então, inclusive, quando vocês entram no site do MASP, na página do acervo, o acervo em transformação, vocês conseguem perceber na fotografia que tem do acervo, essa tela, assim como Moças de Guaratinguetá, logo em destaque, praticamente na primeira fila, se não me engano. Então, para vocês perceberem como uma das obras significativas desse momento criador, né, de criação do museu, quando ele ainda era na Rua 7 de Abril, na região da República, no centro de São Paulo. 1940, isso em 1947. Em 1948, o MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, ele editava uma revista, e nessa revista o de Cavalcanti publicou um artigo chamado Realismo e Abstracionismo. Né? E aí a gente percebe uma das grandes questões da vida do de Cavalcanti, né, da obra dele, que é evitar o abstracionismo, né? Ou seja, sempre ter uma produção bastante pautada no realismo, né, mais próxima do figurativo, né, daquilo que é identificável, né, facilmente identificável, porque essa arte brasileira figurativa seria um antídoto para esse abstracionismo que para ele era algo que perdia a dimensão política e engajada. Né? No caso, ele pensava, né, em outras palavras, melhor dizendo, ele pensava o figurativismo, né, a referência a figuras identificáveis, né, facilmente identificáveis, como uma forma de representar temas e personagens brasileiros, né, e que a população, né, que as pessoas possam identificar esses temas, esses personagens. No caso, se ver, né, na tela. Isso vai estar presente em toda a obra do de Cavalcanti, e inclusive outra coisa que é bastante importante de destacar da obra dele é a referência a trabalhadores, trabalhadoras, né, e a mulheres em especial, né, especialmente mulheres negras, que referidas como era muito comum na época como mulatas, né, um termo que hoje a gente evita, por conta de toda a carga pejorativa que ele carrega. Mas, enfim, nessa tela, Pescadores, que também está no acervo do MASP, incomodado coleção MASP B3, né, da Bolsa, é uma obra de 1944, e aí essa referência a trabalhadores, né, que é algo que a gente vai notar em alguns murais dele também. E como eu disse para vocês, e essa é a tela que faz
Companhia, As Cinco Moças no Acervo em Transformação, no segundo andar do MASP, que é essa pintura, Mulata ou Mulher, de 1952. Né? Ele tem várias pinturas no acervo. Se vocês entrarem no site do MASP, em acervo, e pesquisar, digitar Emiliano de Cavalcante ou de Cavalcante, vocês vão ver todas as obras do de Cavalcante que estão na coleção. No MASP Clips também tem isso, algumas delas. Vocês vão perceber como tem muitas dessas mulheres negras presentes na produção dele. Né? E aí a gente nota uma diferença muito grande em relação às pinturas dos anos 20 e 30. Né? Ela é menos luminosa, né, do que aquelas outras. Entretanto, a roupa da mulher, ela tem essa referência desse colorido que existia nas produções anteriores do de Cavalcante. Né? Então, vale a pena visitar e ver as duas em conjunto, uma ao lado da outra. Lembrando que o MASP está aberto. Outro aspecto importante da produção do de Cavalcante, como eu citei, são os murais. E aí vamos por ordem. O primeiro deles parte esse que está ao lado esquerdo da imagem. É um mural sem nome, na verdade, Trabalhadores de Café, é o nome atribuído. Ele foi pintado especialmente para a exposição de História de São Paulo no quadro da História do Brasil. Foi a exposição inaugural do Pavilhão da Oca, no Parque do Ibirapuera, por ocasião do 4º centenário de São Paulo, em 1954. Né? Essa fotografia ela capta um pedaço da sessão, né, da 8ª sessão da exposição, Sessão São Paulo no Império, né, que, enfim, é uma exposição que no conjunto foi organizada pelo Jaime Cortesão, um intelectual português, que trouxe muitos modernistas portugueses para cá, entre eles o Manuel Lapa, mas também teve muitos modernistas brasileiros. O de Cavalcante, a Tarsila, entre eles, né, o Clóvis Graciano também. Né, inclusive, essas obras elas fazem parte da coleção do Centro Cultural São Paulo, da coleção de arte da cidade de São Paulo. E aí a gente nota essa referência a trabalhadores, mais uma vez, como tema. Né, e aqui eu tenho ela em cores, né, de Cavalcante, a mural do de Cavalcante, para o 4º centenário de São Paulo, nessa exposição bastante marcante para a museologia, inclusive, daqui de São Paulo. Lembrando que quem trabalhou nessa exposição atuou em outros museus, criou outros museus em São Paulo, como o Museu da Casa Brasileira, dirigido pelo Hernando Silva Bruno, que era um dos organizadores da exposição do 4º centenário também. Outro mural bastante, talvez muito conhecido de quem mora em São Paulo, que já deva ter passado por ele, talvez nem notado, está bem no centro da cidade, no Hotel Jaraguá, ali perto da Biblioteca Mário de Andrade, próximo ao Anhangabaú e à República, na esquina da São Luís com a Consolação. Esse prédio ele era sede do Estado de São Paulo, do jornal, e esse mural, também de 1954, nesse ano bastante significativo para as artes em São Paulo, um mural que representa, né, uma homenagem à imprensa, né, aos trabalhadores da imprensa. Né? Então, vale a pena, quando passar por ali, parar um pouco para observar essa obra de arte de Cavalcante em espaço público. Tem um outro mural também, próximo à Praça da Sé, relacionado aos trabalhadores do café no edifício Triângulo. E outra obra do de Cavalcante está no acervo da Câmara dos Deputados. Ela está no Salão Verde, próximo à entrada do plenário da Câmara. Ela faz referência aos candangos. Para quem não sabe, candangos era o nome que se usava em referência aos trabalhadores que construíram Brasília, né? E aí vale muito destacar isso, né? Brasília, digamos, seria um coroamento desse processo todo modernista desde a década de 20, né? A construção de uma capital moderna, usando todas as referências do modernismo, né? Na arquitetura e nas artes, nesse momento. Né, lembrando que a ideia de construção de Brasília é algo que existia há muito tempo, mas que ganha impulso durante o governo Vargas e que se concretiza durante o governo do Juscelino Kubitschek, uma coisa importante de destacar é como o acervo da Câmara dos Deputados é bastante marcado por artistas
modernistas ou que têm uma referência com esses, tem uma ligação com essa estética, né? Então, é um mural bastante grande, né? Enfim, próximo a essa entrada do plenário. O uso de cores é bem mais restrito do que em relação a outros, né? Basicamente são tons de azul, branco e preto, né? Então, essa referência aos candangos, mais uma vez, a ideia de trabalhadores como referência. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Então, agora a gente volta para a gente conversar um pouquinho sobre as 5 moças. Vou colocar elas de volta aqui na tela e vou reabrir os comentários para a gente... que eu queria saber de vocês agora. Fiquem à vontade para dizer o que vocês gostariam de falar, o que vocês gostariam de comentar sobre essa obra, o que vocês sentiram, identificaram, aquilo que chamou a atenção de vocês, enfim, né? Vocês podem escrever aqui nos comentários que a gente vai poder conversar sobre isso. O vídeo vai ficar salvo depois no IGTV, aqui, no Instagram mesmo, e também vai estar no YouTube do museu, né? No canal do museu no YouTube. Não conhecia ainda, ela é bastante chamativa, eu acho, ela é bastante expressiva desse momento, né, da década de 30, né, lembrando o momento em que ela foi feita. Acho que o fato dela ter entrado no MASP no ano que entrou, né, no ano que o MASP foi fundado, também é significativo da importância dela, né, da relevância dela. Muitos aspectos que como leigo eu não tinha percebido, nem eu tinha notado muita coisa. Quando a gente se dedica mesmo, se debruça sobre uma obra e fica procurando coisas nela, a gente vai notando. Acho que essa questão do nacional é a primeira que me chama a atenção, das cores da pele, né, dessas mulheres, mas também toda essa referência com o circo do Piolim. Acho que foi o que mais me deixou encantado de perceber de quanta história a gente consegue puxar a partir dessa tela, né? Essa história que aparentemente de 5 mulheres anônimas, né? São 5 moças de Guaratinguetá. Tem uma outra tela que é Moça de Guaratinguetá, ou Mulher de Guaratinguetá, se não me engano, que está no acervo do museu também, que inclusive lembra um pouco, né, o fundo, essa ambientação toda, né? Então, essa referência desse Brasil do interior para onde os modernistas estão se voltando. Sim, é marcante essa centralidade da população negra nessa produção, né? E aí, percebendo, a gente nota como essa questão está presente nessa estética modernista, e essa discussão sobre o Brasil ser um país negro, ela vai se tornando cada vez mais forte a partir de então. Sim, o decote, os olhares das pessoas, as cores de um final de tarde, um passear ao entardecer também faz pensar um pouco nisso, né? Engraçado pensar que a moça tá com... Até fico pensando se talvez... Por que uma tá com a sombrinha fechada e a outra tá com a sombrinha aberta? Uma tá mais para fora, outra talvez mais para dentro. Tem um comentário aqui que eu perdi. Já eram inovadores, sim. Qual a relação com o circo do Piolim? Então, os modernistas em geral, esses modernistas paulistas e cariocas, enfim, eles frequentavam circos, né? E o circo do Piolim foi um desses espaços de encontro. Inclusive, na década de 70, ofereceram um banquete, né? Uma festa para o Piolim. Acho que era Vamos Devorar Piolim, uma coisa assim, acho que era o título da festa. Se não me engano, se eu conseguir encontrar aqui agora. Vamos Devorar Piolim, acho que era o nome. Para a gente entender essa questão da antropofagia, né, de como o circo era aquilo que... o circo tinha muito a ver, né, a linguagem do circo tinha muito a ver com aquilo que os modernistas estavam procurando como linguagem nacional, né? Então, Vamos Devorar Piolim. Essa aconteceu na década de 70. Poses para fotos de hoje, sim.
Pensando nessa relação com o circo nesse período, a arte circense poderia ser considerada arte de resistência com esse contexto? Não sei se a gente poderia chamar dessa forma, Letícia, mas é importante, eu acho que salientar a importância de que quando a gente pensa em arte, eu acho que boa parte das pessoas raramente se refere ao circo como arte. Mas é importante quando a gente pensa, por exemplo, na história de muitas atrizes e atores da TV e do cinema, e vê que muitos dos mais antigos começaram como artistas circenses, né, é algo que chama muito a atenção, porque é um espaço de criação e tem essa questão também de ser um ambiente, de certa forma, de uma família que se estabelece, que vive, que convive o tempo todo junta, né, e que está se expressando das mais diversas formas, né, seja pelo corpo, seja pela pintura, enfim, pela performance de uma forma geral, né, uma ideia de arte bastante abrangente, e acho que a gente precisa recuperar isso também, né, quando a gente fala desses artistas. Acho importante também lembrar do papel central que o circo teve e tem para a arte brasileira, né, que é muito especial, é muito demarcado, é muito vivo isso. Sim, a verticalidade predomina nessa composição, né, lembrando essa relação com o cubismo em especial. A gente percebe uma harmonia, né, uma relação próxima, a gente consegue... a gente percebe que até acho que o uso das cores e a forma como elas estão, né, uma delas sorrindo, as outras elas estão próximas umas das outras, né, dessa noção de proximidade, de cumplicidade, de amizade, né, Tem alguma coisa por trás desse contraponto entre os tons de rosa e laranja? Acredito que não, do meu ponto de vista não. Meu artigo voltado a essa exposição, a exposição... Qual exposição, Bruno? Não entendi. Essa exposição que eu estou fazendo agora ou a exposição do quarto centenário que eu falei? Os modernistas estavam envolvidos na tentativa de mudar o Brasil agroexportador para um Brasil industrial? Sim, de certa forma sim. Embora muitos deles fossem membros dessa elite agroexportadora, né? Mas tudo acaba meio que se juntando. Essa ideia de moderno, ela é muito... Enfim, tem uma miríade de significações, né? O que é ser moderno no Brasil de 1920, 1930, 1940, né? Então, tem essa coisa que vai se... Acho que na arquitetura que vai ter uma cara mais dada, né? Por exemplo, na construção de Brasília, ou se a gente pensar na própria Lina, enfim, de como esse moderno vai se expressando ao longo do século XX, né? Que ele vai gerando frutos ao longo do século XX, de como ele vai buscando construir uma outra imagem para o Brasil, menos voltado para esse passado pesado, mas não sem romper totalmente com ele. Acho que tem muitas contradições aí. E aí acho que existem algumas coisas que não dão frutos naquele primeiro momento e que vão se construindo nas décadas seguintes. Esse azul na frente reforça o tom de verde da de trás. Sim, eu acho que esse azul ele reforça toda a pintura, inclusive. Ele reforça o tom de verde da de trás e ele reforça os tons de amarelo e vermelho que estão presentes em quase toda a pintura. Obrigado, Maria. Diferentes tipos de corpos. Sim, diferentes tipos de corpos. Não tão diferentes, mas, de certa forma, sim, uma diferença. Inclusive, na pintura samba, a gente nota essa diferença nos tipos de corpos também. Que legal, dão borboletas no estômago. Essa estrutura sobre o muro de amarelo parece um par de pernas, né? Eu também pensei nisso. Me parece ser talvez uma varanda. Parece uma balaustrada. Foi o que eu imaginei que fosse. Mas de fato lembra, né? Essa questão do corpo, né? Inclusive isso me lembrou muito Niemeyer e a sua referência aos corpos também na arquitetura. Pesquisa, sim, Piolinha, eu acho que tem um artigo sobre ele, acho que no site da Prefeitura de São Paulo, inclusive um verbete,
conta um pouco da história dele, aliás, bastante da história dele. É uma figura bastante importante na história do circo. Inclusive, encontrei, né, pesquisando para essa live, encontrei uma enciclopédia do circo, agora eu não vou me lembrar o nome dela, eu anotei em algum lugar. Deixa eu procurar aqui, rapidinho. Acho que eu não vou conseguir. Circo Data, né, o Dicionário do Circo Brasileiro. Aí vocês vão encontrar, inclusive, referências sobre, acho que é a Aiola... Ela? Não vou me lembrar o nome. O nome de uma das moças de Guaratinguetá. Sim, parece um balaústre. Mais alguma questão que vocês gostariam de chamar a atenção disso, gente? Sobre a exposição do quarto centenário, para quem ficou interessado também, eu publiquei um artigo nos Anais do Museu Paulista. Se vocês procurarem Quarto Centenário de São Paulo, deixa eu ver se eu consigo comentar aqui. Se vocês procurarem pelo meu nome nos Anais do Museu Paulista, vocês vão encontrar um artigo sobre a exposição do Quarto Centenário que fala um pouco desses modernistas presentes nessa exposição. Eu vou colocar o meu nome aqui e vocês podem procurar lá. Quantas obras tem no MASP? Tem bastante. Se vocês colocarem masp.org.br/acervo e digitarem lá de Cavalcante, vocês vão encontrar todas as obras que nós temos no acervo. Inclusive, vocês podem abrir e ver em versão em alta resolução, bastante legal de explorar. Digita lá em Explore o Acervo, coloca o nome do artista, o nome da obra, né? Se colocar de Cavalcante. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras do de Cavalcante no acervo do MASP. Se vocês digitarem lá no acervo, vocês vão encontrar. Sobre as Demoiselles d'Avignon do Picasso, você pode procurar na live sobre o Picasso, que foi uns meses atrás, com a Laura. Sim, o de Cavalcante foi um dos idealizadores da Semana de 20. Bom, gente, acho que podemos encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço muito os comentários de vocês sobre a obra. Agradeço muito. A gente tem boa segurança contra o fogo no MASP? Sim, temos. É importante a gente sempre lembrar disso, né, nesse país. É importante, não só nesse país, mas acho que no mundo, todas as coleções correm esse risco. É uma preocupação muito importante também. Né? São obras que mostram muito da nossa história. E, enfim, agradeço muito a vocês, né? E não se esqueçam de participar do desafio Desenhos em Casa. Marquem, façam aí a sua leitura, a sua expressão usando todas as formas possíveis que eu elenquei no início. Vocês podem ver o vídeo depois também tem a postagem no Instagram do MASP dizendo como participar do desafio Desenhos em Casa. Né? Tem lá os formatos, enfim, e até o domingo, às 11h59, marcando @MASP, hashtag MASP Desenhos em Casa. E na segunda, a gente vai publicar os desenhos selecionados, e aí os selecionados vão ganhar um amigo MASP grátis, né? Que significa muita coisa, né? Descontos nos cursos da escola, participação de alguns eventos especiais, entrada gratuita no museu, enfim, diversos benefícios aí. Muito obrigado, gente. Boa tarde para vocês. E quem quiser ver depois, rever, indicar para outras pessoas, vai continuar disponível aqui no Instagram do MASP e no YouTube também. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.